Sabia que quando nós buscamos o autoconhecimento, amadurecimento, o conhecimento da palavra do Senhor, do que Deus diz a nosso respeito, que nós viemos dele, que nós somos projeto dele, que o Senhor tem um propósito na nossa vida, né? A gente descobre que as dores não nos definem, as percas não nos definem, os erros não nos definem, as palavras que muitas vezes lançaram contra nós, né, não nos definem. O que nos define é a palavra do Senhor, é os pensamentos dele, bem ser os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de tribulação, para levar o destino que vocês mesmos querem. Então, o propósito, o plano que nós temos para a nossa vida, primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, buscar Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente, de toda a nossa força. Nós temos que buscar o Senhor. Por quê? Porque a nossa profissão não nos define. Se amanhã, porventura, nós estivermos impedidos de exercitar, de exercer a nossa profissão, aí muitas pessoas paralisam, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não sabem o que fazer, muitas pessoas vivem em ansiedade, com medo do amanhã. Por quê? Aonde ela está, o que ela está fazendo é o que está determinando a vida dela. E quando a gente descobre que isso não determina quem somos, nada pode nos parar. Nada pode impedir da gente continuar seguindo. Eu ouvi um testemunho no dia da imersão Reparadores, que foi maravilhoso, foi lindo, sabe? É uma grande profissional e ela estava ganhando muito bem, mais de 4 salários mínimos. E quando a sua filha nasceu, ela se viu na necessidade de ter que ficar um pouco mais em casa, um pouco mais presente com a filha dela já estava crescendo, né? Se eu não me engano, já estava entre 3 e 4 anos, mais ou menos. E ela foi, né? Ela viu essa necessidade e ficou mais em casa. Ela, por alguns segundos, nem pensou como que iria ser o amanhã dela. Porém, mas não faltou alimento, não faltou financeiro, ela não ficou parada. Ela ficou se desenvolvendo numa área que ela jamais imaginava. Ela já era cabeleireira, trabalhava com isso, mas tinha parado. E ela voltou a exercer, né? Voltou a atender dentro de casa, montou ali e tal. E ela conseguiu equilibrar, conseguiu ficar ali presente com a sua filha, conseguiu ficar mais ali dando atenção, dando prioridade ao que era necessário para aquele tempo. E ela financeiramente, ela produziu muito mais do que ela estava produzindo na outra empresa. Olha que ela estava ganhando muito bem. Então assim, o medo aprisiona a gente, impede da gente viver o melhor amanhã. Sim, porque às vezes a gente está num porto seguro, algo que já está transbordando algo bom, que já está trazendo bastante conforto dentro de casa. Porém, qual é a sua prioridade agora? Nós precisamos ter esse equilíbrio, nós precisamos procurar ter essa sabedoria, né? Então, quando a gente procura ter essa sabedoria, o que está tendo a necessidade de ter a prioridade agora, né? Então, a gente não ter esse medo de fazer o que precisa ser feito no tempo certo. E isso, Deus nos orienta, Deus nos mostra. Por quê? Porque o Senhor nos tira dessa prisão, sabe? Do medo do amanhã, do medo do que vai acontecer, do medo de como que vai ser. Ah, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou viver? Nada do que você já enfrentou, nada do que você já passou. Pode ser a dor, a perca, a desilusão, a tristeza. Às vezes você foi enganado. Isso não te define. Então você não pode parar. Porque o amanhã Deus já preparou, Deus já cuidou e Deus tem o melhor. Você precisa se permitir viver o melhor do Senhor. Ou continuar na prisão, do medo, do desengano, da insegurança. O que você prefere? Viver o melhor ou ficar numa prisão? O Senhor nos liberta. Quando fala liberta, é libertar de prisão de mente, de prisão que muitas vezes nos aprisiona fisicamente e também espiritualmente. Por quê? Porque o lado espiritual, amados, eles agem como parasitas. Se você tem brecha, através do medo, da insegurança, né, através das feridas, através, né, das amarguras, né, que você deixou criar raiz dentro do seu coração, na sua mente, então o lado espiritual vai ser negativo. Vai ter uma ação, né, do inimigo sobre a sua vida.